Olá, boa noite. Botija de gás explode e 2 pessoas ficam feridas em Cariacica. Pelo menos 10 casas foram atingidas, 3 delas estão interditadas pela Defesa Civil. IPVA suspenso, pagamento de imposto prorrogado e facilitação de acesso ao crédito. As medidas fazem parte de um pacote anunciado pelo governo do estado. O objetivo é reduzir os impactos econômicos provocados pela quarentena. Capixabas podem participar de teste de vacina produzida na Itália. O estudo já está na 3ª fase. Se o acordo for firmado, 30 mil pessoas podem receber a dose. Justiça barra decisões que flexibilizam a quarentena em 3 cidades do Espírito Santo. E hoje foi dia de fiscalização em todo o estado. Mais de 600 estabelecimentos foram notificados ou advertidos. Tudo isso e muito mais você confere agora no TN2. Continuam internados o bisavô e o bisneto, que ficaram queimados após uma explosão de gás dentro de casa em Cariacica. 10 residências foram atingidas, 3 estão interditadas. Depois da explosão, escoras de ferro foram instaladas para sustentar os andares de cima. O cenário que ficou foi de destruição. O impacto acabou atingindo pelo menos 10 casas ao redor. O Gladson, vizinho de cima, se assustou mesmo. Foi com os gritos de dor e desespero de bisneto e bisavô que estavam no local quando tudo aconteceu. O que me assustou foi os gritos de dor, né? Pessoa gritando ai, ai, e meu tio que estava prestando já o socorro às pessoas que sofreu o acidente, né, me gritava mandando eu sair da casa, que a casa minha poderia cair. Com a explosão, o chão da casa dele, que fica no andar de cima, ficou danificado. Tem parte que você pisa, você sente que tem um barulho, é tanto que eu entrei até com medo. Na casa de trás, o seu Antônio dormia quando tudo aconteceu, mas foi por muito pouco que ele não foi atingido pelos estilhaços. Deu aquele explosão, eu vi a porta vir de mim. Mas aí também eu acho que foi permissão de Deus. É permissão de Deus, né? Porque a porta caiu em cima de mim aqui. Ela rodou na pressão, bateu no rec e espocou a televisão ali. E lá no quarto fez aquela daneira, guarda-roupa, quebrou tudo lá dentro. A vizinha de cima, além das janelas, teve o teto danificado. Olha só, em algumas partes as telhas racharam ou simplesmente sumiram. A explosão foi tão forte que, além de estilhaçar vidros de 3º andar, de casas bem mais longes, a situação toda também acabou gerando a interdição de pelo menos 3 casas. 2 apartamentos que ficam acima do local onde a botija explodiu e uma casa também do lado. Até porque vocês conseguem ver a noção da destruição quando encontra aí o ferro todo distorcido das colunas que sustentavam a casa onde esse senhor e o bisneto dele estavam. Os abalos foram significativos na parte estrutural da residência. Foi necessário todo um escoramento, porque a qualquer momento a estrutura pode colapsar, pode vir ao chão. A causa da explosão foi um botijão de gás. É que a mangueira pode ter sido instalada de maneira incorreta. Primeiramente, gente, temos que atentar ao prazo de validade da mangueira e da válvula reguladora de pressão, que é o registro. Uma vez estando dentro do prazo de validade, nós temos que verificar se há vazamento ou não nesse sistema. Como que testamos um vazamento? Com a buchinha de sabão, um detergentezinho, coloca ali no entorno. Se houver o aparecimento de bolhas, significa que há vazamento. E uma vez tendo vazamento, você tem que refazer o reaperto dessa estrutura. Equipes da prefeitura devem ir ao local para ajudar as famílias que devem sair de suas casas por tempo indeterminado. O caso de Gladson, que pelo menos por hoje vai ficar na casa de parentes. Não tem ainda uma exata situação do que eu vou fazer. Mas assim, graças a Deus, meu primo já passou aqui e falou, se precisar dormir lá em casa. Infelizmente é uma tragédia, mas que serve de alerta para todo mundo em casa, né? A Secretaria de Assistência Social de Cariacica está recebendo as doações para as famílias. Quem quiser fazer doação pode entregar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, no Banco de Alimentos, que fica no bairro Rosa da Penha. O pagamento do IPVA está suspenso pelos próximos 3 meses. A decisão faz parte de um pacote de medidas que somam mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais para reduzir os impactos econômicos durante a quarentena.
quase 2 bilhões destinados à manutenção da economia capixaba. Esse é o valor anunciado pelo governo do estado para tentar diminuir o prejuízo de empresas e manter empregos durante a pandemia. Dentre as medidas está a prorrogação do pagamento do IPVA por 3 meses. Novas medidas também foram anunciadas, como a criação do Fundo de Proteção ao Emprego de R$250 milhões que foca em empresas que, de fato, sofreram e ainda sofrem com a pandemia, como bares, hotéis, restaurantes. Quem detalhou o plano foi o secretário de Desenvolvimento Estadual. Essas linhas vão ter prazo de carência de 12 meses para pagar, com até 5 anos, 60 meses de prazo de pagamento, e não tem incidência de juros também. Esse saldo devedor vai ser corrigido apenas pela Selic, e só como exemplo, hoje essa Selic está em 2,75% ao ano, sem a comprovação de regularidade fiscal perante Fazenda Estadual e também sem consulta a órgãos de proteção ao crédito. Claro que o Bandes vai fazer uma análise da capacidade de pagamento dessa empresa. Apesar do nome, a exigência de garantia de emprego não é um dos fatores para que o empresário tenha acesso ao fundo. Outras medidas que também foram anunciadas são as leis de incentivo à cultura e ao esporte. Cerca de 10 milhões para cada área. As empresas terão por ano a possibilidade de destinar até 10 milhões de reais para projetos na área cultural. Tá? Do mesmo jeito, vamos encaminhar uma lei de incentivo ao esporte também, porque são atividades que estão impactadas, né, pela pandemia, tanto a cultura como o esporte. Também no esporte, os empresários, o setor produtivo, ele terá a possibilidade de destinar até 10 milhões de reais no montante total do Estado para projetos na área do esporte. Além dessas novas medidas, as que foram tomadas no ano passado serão retomadas. A expectativa é que tenha uma duração de 3 meses, de abril a junho, e com a ideia mesmo de tentar diminuir o impacto da crise econômica causada pela pandemia aqui no Espírito Santo. O Estado afirma que está controlando as despesas e que esses benefícios não vão gerar cortes. Os novos projetos devem ser encaminhados o mais rápido possível para a Assembleia Legislativa e, assim que aprovados, já estarão disponíveis. Estamos encaminhando hoje, segunda-feira, esses projetos de lei, e eu tenho certeza que a Assembleia votará muito rapidamente. A Assembleia não foi problema e não será problema na ampliação de matérias importantes como essa. E o governo federal aprovou o pagamento de mais 4 parcelas do auxílio emergencial. Só vai ter direito ao benefício quem já estava inscrito e recebeu o auxílio no ano passado. O valor vai depender da condição de cada beneficiário. Quem mora sozinho, por exemplo, vai receber R$ 150. Já as famílias chefiadas por mulheres têm direito a R$ 375. E aquelas que não são chefiadas por mulheres têm direito a R$ 250. O calendário de saques e pagamentos ainda será divulgado pela Caixa. O coronavírus continua avançando aqui no estado, gente. Nas últimas 24 horas, 39 pessoas perderam a vida e foram registrados 2.105 novos casos. Este é o 4º dia seguido que o número de casos passa de 2.000 por dia e as mortes já ultrapassam a casa dos 30. Vamos ver o número total de casos no Espírito Santo, são 355.482 e o número de mortes, 6.888 óbitos. Entre as mortes está o de um músico de 42 anos que foi vítima da Covid-19. Braulino Vidal de Oliveira, mais conhecido como Lino, estava internado no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, há um mês. Ele também era dono de uma empresa de refrigeração e fundador da banda Movimento, de Jardim Camburi, em Vitória. Segundo amigos, uma semana após o carnaval, o Lino procurou atendimento médico após se sentir mal. Ele foi entubado 2 dias depois, porém o quadro foi se agravando, ele teve febre alta e sofreu paradas cardíacas. Lino deixa uma noiva, um filho de 5 anos, de um outro casamento. O sepultamento dele aconteceu hoje à tarde em um cemitério na Serra. O secretário de Saúde do Estado afirmou que existe risco real de faltar medicamentos para atender as vítimas da Covid aqui no Espírito Santo e que os capixabas podem participar de um teste de vacina produzida na Itália. Durante a coletiva online, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que pode faltar medicamentos e insumos nos hospitais públicos e privados nos próximos 30 dias. Temos estabilidade robusta e boa para 30 dias.
de uma pequena quantidade de item e até 60 dias de uma quantidade maior de itens. Estamos adotando medidas junto à União e junto a fornecedores para que a gente consiga suprir e evitar a falta de medicamentos na rede pública, privada e também filantrópica. O secretário ressaltou que a automedicação tem prejudicado no tratamento dos casos de Covid e fez um apelo aos capixabas. Quem apresentar algum sintoma, mesmo leve, deve procurar uma unidade de saúde ou até mesmo acionar o SAMU. Neste momento, precisamos que, diante de qualquer sintoma leve, procurem atenção básica. Os hospitais estão pressionados não somente pelos pacientes graves, mas pela procura de pacientes com quadros leves. Casos leves devem ser atendidos pela atenção básica e eles representam 90% dos casos de Covid. Nésio Fernandes também falou que o estado tem 695 pacientes dia internados com a Covid. O secretário disse ainda que a inauguração do Hospital Materno-Infantil na Serra deve ser antecipada para abril e novos leitos serão abertos. A CESA já solicitou ao Ministério Público mais 100 ventiladores e 100 monitores. De acordo com o gerente de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso, novas doses da vacina devem chegar neste final de semana. A gente pretende agora finalizar o público de 75 a 79 anos e com a expectativa de inicial de 70 a 74. Segundo o secretário de Saúde, uma vacina produzida na Itália pode ser testada aqui no Espírito Santo. Caso esse acordo seja firmado, 30 mil capixabas irão participar dessa testagem. E no segundo dia de quarentena, o secretário lamentou o não cumprimento de algumas pessoas ao decreto publicado pelo governo do estado. É necessário atenção à realidade que está posta e que não depende somente da vontade exclusiva do gestor estadual ou do gestor municipal. O país está em crise. Aqui no Espírito Santo vamos seguir resistindo, lutando para poder vencer e evitar que o pior aconteça no nosso estado. Em pronunciamento agora à noite, o governador afirmou que até o final de março está prevista a abertura de 61 novos leitos de UTI no Espírito Santo. No próximo bloco, a gente continua falando de vacinação. A capital começou o agendamento para a segunda dose da vacinação de idosos com mais de 80 anos. É um instante só. Vila Velha perdeu mais de 500 doses da vacina contra a Covid que estavam armazenadas na unidade de saúde de Vila Batista. A rede de frio apresentou falha e, por isso, os imunizantes perderam a eficácia. O problema da refrigeração foi apontado no mês passado e as 547 doses foram enviadas para análise na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o resultado foi divulgado ontem. O município foi orientado a descartar as doses. A atual administração vai enviar os documentos ao Ministério Público e à Polícia Civil para investigar essa perda das doses da vacina. Vitória abriu agendamento para aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid em idosos com mais de 80 anos e também começou a vacinação dos idosos a partir de 75. Dona Lenir não via a hora de passar por esse corredor, entrar nesta sala, sentar nesta cadeira e tomar esta vacina. Graças a Deus, meu filho. A espera é muita. Mas está tudo bom. Chegou a vez, está ótimo. Que Deus abençoe que eu continue vindo para pegar todo mundo o mais rápido possível, né? Aos 75 anos, veio o alívio. Ela está feliz, a família está feliz e a gente também está super feliz pela senhora, viu? Não vai poder sair ainda, né? Mas pelo menos você já se sente mais seguro, mais protegido um pouco, né? Porque mesmo que fique dentro de casa, tem os netos, tem os filhos que saem, que vêm. E por falar em família feliz, logo na sequência da fila estava a Ana Maria acompanhando a mamãe, Dona Delcídia, de 77 anos. Um momento desse vale até um registro, né? Um momento muito aguardado, muito esperado por todos nós, então realmente a gente tem que registrar mesmo. A gente veio com muita emoção, muita esperança no coração e esperar a segunda dose. A Prefeitura de Vitória está fazendo agendamento para vacinação. O município recebeu exatamente 6.914 doses nesta semana. 3.300 são para idosos de 75 a 79 anos. Os trabalhadores da saúde vão receber 1.050 doses. A gente não pode esquecer que desse quantitativo de doses que chegaram essa semana aqui no município de Vitória, 2.564 delas estão destinadas a D2, ou seja, a segunda dose da Coronavac,
que será aplicada também. Lembrando que o agendamento é online. Dessa forma, a vacina está garantida. Nossa expectativa é que até o fim da semana que vem nós estaremos concluindo o público de 75 a 79 e que com a chegada dessas novas vacinas a gente já possa avançar para 70 anos ou mais. Para fazer o agendamento para a segunda dose em Vitória, basta acessar agendamento.vitoria.es.gov.br. Nos outros municípios, é só acessar também o site da Prefeitura. Vamos ver então como é que está a vacinação aqui no estado? O painel vacinômetro atualizado todo fim do dia, 199.649 pessoas já tiveram a primeira dose aplicada aqui no Espírito Santo e 67.769 já tomaram a segunda dose. A seguir, Justiça barra flexibilização da quarentena em 3 cidades do estado. É um instante só. A Justiça suspendeu decisões municipais que flexibilizavam regras em 3 cidades capixabas durante a quarentena. Em Afonso Cláudio, foram suspensos 2 decretos que permitiam funcionamento presencial em restaurantes e lanchonetes, comércio varejista e salões de beleza. Já em Guarapari e Linhares, deixam de valer legislações que classificavam como essencial todas as atividades ligadas a serviços de educação física e esportes, como academias de musculação, artes marciais, natação e hidroginástica, ou seja, está proibido. E hoje foi dia de fiscalização no comércio e também nas praias. 570 estabelecimentos receberam uma advertência por não cumprir a quarentena. Outros 53 foram notificados. Em Camburi, a Prefeitura de Vitória colocou barreiras no estacionamento, impedindo o acesso de veículos ao local. Mesmo com o sol forte, a praia estava vazia. A área de ginástica, sem nenhum atleta. Na curva da Jurema, mais barreiras. Poucas pessoas estavam na orla. Trabalho mais tranquilo para os guarda-vidas de plantão. Cenário diferente para quem precisou trabalhar quarentena. Pela manhã, nossa equipe flagrou ônibus e terminais lotados. Aqui é uma coisa, dentro dos ônibus é totalmente diferente. É ônibus lotado para ir, é ônibus lotado para voltar, aglomeração completa. A gente fala com eles falam que não. Todos os dias a mesma fila aqui, ó. O comércio pode ficar fechado, agora o ônibus pode andar desse jeito. Tem muita gente para quarentena. Muita gente. Antes tinha até menos, que tinha ônibus. Ou para onde foi os ônibus? Nesta sexta-feira, o governo do estado divulgou o relatório de fiscalização neste segundo dia de quarentena. Foram 1.133 áreas fiscalizadas, entre elas bares, restaurantes, lojas e praias. Nenhuma multa foi aplicada, apenas advertências e notificações. Pela manhã, em Vila Velha, militares, civis e guardas municipais realizaram uma operação em conjunto. Olhar estabelecimentos que, pelo decreto, não podem estar funcionando e no sentido de sempre orientar, de conversar, de dialogar com as pessoas, entendendo a dificuldade do momento, mas fazendo-as compreender também o quão o momento é difícil para a questão, principalmente no que concerne aos leitos de hospitais, aos leitos de UTI, para atender a sociedade capixaba. Em Cariacica, na Expedito Garcia, em Campo Grande, entre as lojas fechadas, muitos comerciantes atendiam os clientes, mesmo aqueles que não pertencem ao setor considerado essencial. Alguns ficavam com a porta semiaberta, outros informavam com cartazes que o atendimento poderia ser realizado pelo celular. Segundo a Prefeitura de Cariacica, o município fiscaliza pela manhã, à tarde e à noite. São aproximadamente 40 fiscais nas ruas da cidade. E se alguma irregularidade for encontrada, o proprietário do local pode pagar uma multa de R$ 1.748. O município pede ainda que os moradores denunciem através da ouvidoria, no número 162. Nas ruas, o fechamento das lojas neste período de quarentena divide opiniões. Está crescendo cada vez mais essa doença, né? Tá certo, é isso aí mesmo. Como que as pessoas vão sobreviver com as lojas fechadas, as contas para pagar? Vamos ver se eles vão frear um pouco, né? Mas acho meio difícil, né? Porque a maioria está indo para as praias, para as baladas. Não vai resolver muito não, gente. É só o milagre de Deus. Olha, a Ceturb garante que opera com 100% da frota, incluindo os ônibus, com ar-condicionado. Você já sabe da nova promoção para participar?
Páscoa Divertida à Tribuna. Nós vamos sortear kits de chocolates da Le Chocolatier para os leitores do jornal. Para participar, basta preencher o cupom, que será publicado em A Tribuna amanhã e domingo. Depois, é só colar os 6 selos que estarão no jornal impresso de 21 a 27 de março, tudo no jornal. Aí você monta o quebra-cabeça, preenche o cupom com seus dados, né? E coloca numa urna. Essa urna vai estar em bancas de jornal, todas participantes da promoção, e também aqui na portaria da Rede Tribuna. E isso pode ser feito até o dia 29 de março, tá? O sorteio é no dia 30 de março e vai premiar 20 participantes. Boa sorte para você! Assim a gente encerra o TN2 de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite. Ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está aqui de volta, viu? Até lá!